Olá, tudo bem? Eu sou Everson Barbosa e hoje eu começo com você uma série chamada Detox. O que é Detox? É aquela desintoxicação que a gente faz alimentar, mas eu não vou entrar no detalhe do Detox, eu vou entrar no detalhe da comunicação. Muitas vezes você e eu achamos que não nos comunicamos bem, achamos que não somos capazes, que não somos aptos a fazer determinada coisa, se comunicar da melhor maneira possível, falar em público, se levantar para falar numa reunião. E essa série de vídeos é exatamente para isso, para tirar da sua cabeça esse estigma, essa crença limitante que faz com que você se ache incapaz de falar em público. Eu vou mostrar através de exemplos muito claros, muito práticos, através de atividades, de exercícios, como você vai fazer para se libertar de uma vez por todas dessas crenças que têm feito com que você perca grandes oportunidades de falar em público. Através dessa série, nós vamos mostrar para você o que é que você tem que fazer para você se tornar um comunicador extraordinário, um comunicador que fala com confiança, que principalmente tem prazer na sua comunicação e eficácia na entrega de resultados, consegue se comunicar da melhor maneira possível. Como você deve ter percebido, eu estou todo enjaquetado aqui e tal, porque tá um mó frio aqui. Hoje eu tô na cidade de Palotina, tô gravando aqui do hotel mesmo, mas não importa. O que importa é que essa série de vídeos vai ser incrível, porque a gente trouxe o melhor do conteúdo para que, de uma maneira muito prática, você possa se livrar de uma vez por todas deste problema da comunicação. Pra gente já entrar nesse detalhe, talvez você tenha passado por algumas situações de ter que falar em público, de ser obrigado, de ser convidado ou até de ser coagido para falar em público. Isso não foi bom para você, isso não foi prazeroso para você e você decidiu que não quer mais falar, que não gosta disso. De verdade, tem gente que fala assim, eu não gosto, eu odeio falar em público. Quando me convidam, meu coração já acelera, eu me desespero, meu rosto fica vermelho, minha garganta seca, frio na barriga e tal. São sintomas, fatores que fazem com que as pessoas não gostem de falar em público. Você já deve ter ouvido falar disso, mas existem várias pesquisas que comprovam que muita gente tem mais medo de falar em público do que medo de morrer. E isso beira a incoerência, beira a loucura, que afinal de contas, né? Enfim, não faz muito sentido isso, essa que é a verdade. Mas o fato é que existe possibilidade de você falar melhor em público se você quiser. Por quê? Porque a causa, o grande problema que faz com que nós não gostemos de falar em público é porque isso não tem sido bom. Porque isso não tem sido prazeroso. E nós, como seres humanos, nós tendemos a evitar aquilo que não é bom pra gente. Normal. Por exemplo, hoje está muito frio. Se eu pudesse evitar de estar aqui num lugar tão frio, eu evitaria. Mas como não é possível evitar e tal, e como a gente tem blusa, então essas coisas a gente acaba fazendo mesmo com frio mesmo. Enfim, você não gosta de futebol, você evita de ir no estádio. Você não gosta de dançar, você não sai para uma balada. Normal, a coisa mais tranquila do mundo. Você não gosta de falar em público, você evita situações das quais você tem que se submeter a falar em público. Simples assim. Mas o fato é que chega algum momento da vida que a gente percebe o quanto isso é importante para a gente. O quanto falar em público, o quanto se comunicar de uma maneira adequada é importante. E principalmente, sabe o que acontece? A gente percebe quantas oportunidades a gente tem perdido por medo, por vergonha, por timidez. Então essa série vai te ajudar muito, vai te desintoxicar deste grande medo aí. Por quê? Porque isso é algo super importante para a sua vida. A primeira coisa que eu quero falar sobre nessa série é o seguinte, talvez você vai se assustar com aquilo que eu vou falar, mas eu tenho que falar porque o meu compromisso com você é o compromisso da verdade e da transformação. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre mim, sobre por que eu gosto de falar sobre esse tema, por que esse tema me traz prazer. Eu trabalho com comunicação e oratória há bastante tempo, já treinei milhares de alunos, políticos, médicos, empresários, apresentadores de televisão, coaches, palestrantes e tal. E por que eu tenho tanto prazer em falar exatamente sobre esse tema? Porque eu sei que quando a pessoa descobre isso, quando ela se desintoxica desse medo, ela se transforma numa outra pessoa. Os resultados dela começam a melhorar, a vida dela começa a melhorar, os relacionamentos interpessoais, a sua liderança, as suas vendas começam a melhorar. Por quê? Porque ela compreende que ela vai para um novo estágio da comunicação.
ela vai para um outro nível de comunicação e os resultados são extraordinários. Porque se tem uma coisa que é tão triste, é ver pessoas, por exemplo, que têm um grande potencial, muito inteligentes, estudaram, fizeram formações, mas chega na hora de falar, chega na hora de se apresentar, elas não conseguem fazer isso da melhor maneira possível, acabam passando um atestado de incompetência. E isso não é verdade. Ela é competente, ela é inteligente, ela realmente é preparada. Mas quando ela não transmite isso da maneira adequada, o que acontece? Ela passa esse atestado de incompetência. Por quê? Porque as pessoas esperam essa comunicação. Existem vários ditados que falam sobre isso, mas um deles me chama a atenção que diz assim: um conhecimento, quando ele está no fundo do mar, ele não tem validade nenhuma, assim como um pote de ouro. Isso é uma verdade. Para que serve um pote de ouro no fundo do mar? Não tem validade nenhuma. De que serve um conhecimento, uma formação que você tenha, se você não consegue transmitir, levar isso para as pessoas? Acaba não servindo para nada. Então o fato é que a comunicação, ela é transformadora, não só para a sua vida, mas para a vida das pessoas das quais você de alguma forma influencia, de alguma forma lidera e tal. E por isso que a gente vai falar sobre esse tema. Então a primeira coisa que eu quero deixar muito claro é o seguinte: isso vai te assustar, isso vai te surpreender, mas é a vida, é assim que funciona. Primeiro, não existe medo de falar em público. Isso mesmo, não existe medo de falar em público. Ah, mas então o que eu passo, o que eu sinto, o que acontece comigo quando eu vou falar em público? Não é medo de falar em público, o seu medo é de errar em público, o seu medo é de falhar em público. Então pensa comigo, se desse tudo certo, se você fizesse uma ótima apresentação, se fosse tudo ótimo, se fosse tudo perfeito, você não ficaria muito feliz? Sim, ficaria, todo mundo ficaria muito feliz. Agora, o nosso medo não é que isso aconteça, porque isso é uma coisa muito prazerosa. O nosso medo é de acontecer tudo ao contrário, de você errar em público, de você falar em público, de as coisas não darem certo, talvez não funcionar um PowerPoint, as pessoas tirarem sarro de você, dormirem na sua apresentação, enfim, todas essas situações negativas que nós estamos sujeitos a passar quando nós falamos em público. Então a grande questão é, não existe medo de falar em público, existe medo de errar em público. E isso vira uma chave na nossa cabeça para a gente entender uma coisa super importante. Quando você combate o medo, você combate um sentimento que é interno e é protetor do ser humano. Agora, quando você combate o erro, você está fazendo a coisa mais inteligente. Porque o erro é possível combater porque nós não temos perda com ele. Pelo contrário, nós temos ganhos com ele. Quando você combate o erro, quando você ameniza a possibilidade de dar um erro, o que acontece? Você fica mais tranquilo, mais relaxado, você fica mais confiante em fazer. Por quê? Deixa eu dar um exemplo muito claro. Quando você começou a aprender a dirigir, lembra como era difícil? Lembra como era complicado? Você tinha vergonha até de dar carona para algumas pessoas, porque você tinha um receio ali, puxa, vai ver o jeito que eu dirijo, vai me criticar e tal, essas coisas todas. Agora não. Agora quando você já dirige bem, quando você faz isso há bastante tempo, quando você aprendeu essa habilidade, o que acontece? Você faz isso da melhor maneira possível, dentro de um certo padrão, mas o mais importante é que você não fica com medo, não fica com vergonha, porque você sabe que você faz isso muito bem. A mesma coisa na comunicação. Quando você faz isso bem, quando você vence esta etapa, aí você consegue se superar, aí você consegue de verdade vencer esse medo de falar em público. Como eu falei, não é o medo de falar em público, esse medo de errar em público, ok? Muito bem, esse é o primeiro vídeo da nossa série Detox, ou seja, se desintoxicando do medo de falar em público. Então, o que é importante a gente virar essa chave, né? Não existe medo de falar em público, existe medo de errar em público. Ou seja, se você, ao invés de querer combater o medo, você combater o erro, você vai falar em público com tranquilidade, com eficiência, isso vai ser prazeroso para você e você vai fazer isso da melhor maneira possível. E como é que você faz isso? Se preparando, se tornando o melhor profissional, se preparando com conteúdo, se preparando como pessoa, e aí você vai conseguir vencer principalmente o erro de falar em público. Vencendo o erro, você se torna um comunicador mais confiante, ok? No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre quais são os principais erros, o que é que você precisa fazer para você se comunicar da melhor maneira possível, aquilo que você precisa fazer e principalmente aquilo que você precisa evitar para melhorar a sua comunicação e para você amenizar esses erros na fala em público, ok? Gostou dessa dica? Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que precisam melhorar a sua comunicação e eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente.
gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que está ouvindo esse material também. Não se esqueça de comentar, de falar o que você está achando, se você gostou, se você não gostou, se gostou, por que gostou, se não gostou, por que não gostou. E de alguma forma isso vai nos ajudar a construir vídeos melhores, áudios melhores, um material melhor para fazer de verdade o que nós estamos aqui a fim de fazer, que é ajudar você, ok? Eu sou Everson Barbosa, lapidador de estrelas, especialista em oratória e comunicação que transformam, e eu tenho certeza que se você colocar essas ações em prática, a sua vida vai mudar de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque quem se comunica bem vai mais longe, chega mais rápido, é mais eficiente e muito mais feliz. Até a próxima, tchau, tchau!